Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. Já peço desculpas a vocês pela minha voz, eu tô meio gripado aqui em Sergipe, né? Então quem geralmente acostuma me ver aqui com a voz diferente, peço desculpas a vocês pela voz, mas a gente não pode deixar de fazer esse trabalho de análise aqui, porque enquanto a gente para às vezes para descansar um pouco, a extrema-direita continua atuando. A gente está vendo que está sendo discutido no Congresso Nacional, inclusive acredito que no momento que vocês vão ver esse vídeo já tenha uma posição sobre a votação do imposto de renda, mas existe ainda uma guerra tramada ou travada dentro do universo do bolsonarismo que envolve o Eduardo Bolsonaro, isso mesmo. O Eduardo Bolsonaro que decidiu ali simplesmente romper com tudo e com todos, até com alguns membros da sua própria família, estaria determinado ali agora a tratar o Valdemar da Costa Neto como seu alvo / inimigo número 1. Tudo isso porque o Valdemar, além de não estar oferecendo o suporte que o Eduardo Bolsonaro quer, também estaria, em tese, incomodado com algumas posturas envolvendo ali o Eduardo Bolsonaro no que diz respeito aos ataques feitos ao próprio partido, ao presidente Valdemar da Costa Neto e a negociações que o partido tem tentado costurar. Por quê, Carlito? Tá mais do que claro que a tal anistia ampla, geral e irrestrita não irá passar. Também já está mais do que claro que o objetivo do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, em aprovar a tal anistia ampla, geral e irrestrita, tem diversos interesses, né? Entre os principais ali, eles ficarem livres, leves e soltos para poder virem e voltarem quando quiser para o Brasil, libertar da prisão Jair Messias Bolsonaro. Se a anistia ampla, geral e irrestrita não for aprovada, Paulo Figueiredo e o próprio Eduardo Bolsonaro estarão soltos nos Estados Unidos da América, porém presos nos Estados Unidos da América. Eu sei que ficou meio confuso para vocês, mas eu vou explicar, tá? Caso o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham aqui no Brasil uma condenação criminal, condenatória transitada e julgada, e seja emitido, por exemplo, um alerta para a difusão vermelha da Interpol, eles podem ser presos, ao deixarem os Estados Unidos da América em direção a outro país. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro chegou a anunciar com o Paulo Figueiredo que ambos estavam pensando em fazer uma excursão na Europa para, entre aspas, denunciar os desmandos e absurdos autoritários do ministro Alexandre de Moraes. Balela da boca para fora, evidentemente, mas que a gente consegue perceber que se tudo isso que eles estão dizendo passar, né, se tudo isso for para frente, o que é que vai acabar acontecendo, Carlito? Que eu falo passar de eles irem, né? Irem botar em prática a ideia, né? Não é que eles vão conseguir executar o resultado do plano dessa ideia, mas se eles conseguirem passar, colocar em prática essa ideia de irem lá para a Europa com condenação criminal, condenatória transitada em julgado, eles podem ser presos lá. Por quê, Carlito? O Paulo Figueiredo, até onde eu tenho informação, se não me falha a memória, tem dupla cidadania. Ele é brasileiro e é estadunidense. O Eduardo Bolsonaro não. Então, dependendo de como o Paulo Figueiredo vai se apresentar lá fora, ele pode acabar sendo preso. Até porque, se não me engano, se ele não abrir mão da cidadania brasileira, ele pode ser preso sim lá fora, mesmo apresentando um passaporte distinto na hora da sua identificação ao país estrangeiro. E aí, o clima entre Eduardo Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e PL já não anda bom há um certo tempo. A gente viu, inclusive, que o Leonardo Avalanche, deixa eu só beber um pouco de água aqui. O Leonardo Avalanche, que é o dono do PRTB, partido do Levi Fidelix, partido que o Pablo Marçal se lançou candidato no passado, partido, inclusive, que o próprio Leonardo Avalanche teria dito em um áudio divulgado pela Folha de São Paulo, ano passado, inclusive, que viralizou nas eleições do Pablo Bolsonaro, do Pablo Marçal, perdão, que ele teria uma boa relação com os membros do primeiro comando da capital e que ele teria sido, inclusive, supostamente, se não o responsável, dos responsáveis por tornar ali o André do Rep uma figura solta, né? Por ter tirado o André do Rep da cadeia. Olha que grande ironia, né? O Eduardo Bolsonaro ir para um partido onde o presidente alega que é muito próximo do primeiro comando da capital. Seria ali, né, mais uma confirmação da hipocrisia do clã Bolsonaro. E aí o que é que estaria acontecendo? Como eu já falei para vocês ainda lá em 2024, eu já estava aqui na Revista Fora, quando eu falei da possibilidade do Bolsonaro estar dando piscadelas para o Pablo Marçal, porque ele poderia ter interesse em assumir o PRTB. O PRTB é um partido nanico, e eu tinha falado isso na época, né? O clã Bolsonaro poderia levar vários deputados para o PRTB. Esses deputados ajudariam o partido a manter a cláusula de barreira, aumentariam os recursos de fundo partidário,
que o partido teria direito e passaria o controle em tese para a mão do clã Bolsonaro. Eu disse isso ainda no ano passado, né, durante o pleito eleitoral de São Paulo. Agora essa informação que o Eduardo Bolsonaro está sim dando trela para esse diálogo com Leonardo Avalanche, e que ele já teria mandado alertar e chegar aos ouvidos do Valdemar da Costa Neto que ele não só pretende sair do partido, como ele pretende levar pelo menos 30 deputados mais fiéis. Inclusive, alguns veículos até publicaram, né, que esse seria um projeto de poder do Eduardo Bolsonaro, porque assim como a gente já vem alertando aqui, se o Bolsonaro passar o seu espólio eleitoral para alguém, como querem fazer com o Tarcísio ou até mesmo com o Ratinho Júnior, o clã se enfraquece politicamente. O clã se enfraquece no que diz respeito à moeda de barganha, à moeda de troca. E isso tudo é ruim para o universo dos filhos do Bolsonaro, do Eduardo e do Flávio. E aí o Flávio teria dito, né, que sairia do partido, levaria de 15, de 25 a 30 deputados. Eu cheguei a dizer aqui, inclusive para vocês, eu acredito que eu falei aqui, ou foi no meu canal. Se eu não falei aqui, eu falei lá no meu canal, inclusive até peço que vocês vão lá também assistir o meu vídeo no canal. A capa do vídeo tá o Valdemar e o Eduardo Bolsonaro, ambos com luvas de boxe, um de frente para o outro, dentro de um ringue. E lá, a informação que a gente tinha naquela altura é que o Eduardo Bolsonaro teria dito que poderia levar de 25 a 40 deputados, incluindo deputados estaduais e deputados federais. E aí, nesse caso agora, ele alega que pode levar 30 deputados federais. O grande ponto é que muitos desses deputados que estão no PL hoje não têm mais ali a certeza da força que o Eduardo Bolsonaro possa vir a ter. Basta lembrar que de todos os nomes ali do bolsonarismo, ele é o que performa pior concorrendo contra o Lula. Ele não aparece em algumas pesquisas nem em terceiro lugar para o Senado no estado de São Paulo. Então, ao ter chegado essa informação no ouvido do Valdemar, né, que o Eduardo estaria disposto a tirar pelo menos 30 deputados do PL para levar para outro partido, diz que o Valdemar tá dando risadas. Por que, Carlito, o Valdemar tá dando risada? Bom, primeiro, o Eduardo Bolsonaro está incomodado pela falta de estrutura financeira em relação ao PL. Ele queria que o PL desse a estrutura financeira para ele lá fora. Ele alega que não é isso, mas é isso sim. Segundo, a quantia que tem sido destinada de gastos com a sua madrasta, Michele Bolsonaro, quase R$1 milhão por ano, tem incomodado também, fora o salário, né, evidentemente, né, quase R$1 milhão, na verdade, incluindo o salário. Isso estaria incomodando o Eduardo Bolsonaro, além de outros fatores, evidentemente, que tem incomodado Eduardo Bolsonaro, como, por exemplo, a possibilidade do Valdemar não querer lançar ninguém do clã Bolsonaro que não seja a Michele, candidata à presidência da República em 2026. O Valdemar riu, por quê, Carlito, que o Valdemar riu? Porque os políticos que estão no PL para ir para o PRTB, eles teriam de ter dinheiro para financiar suas candidaturas. E claramente o clã Bolsonaro não vai coçar o bolso para financiar a candidatura de deputado, de senador, sei lá de quem for que deseja ir para o PRTB. O Leonardo Avalanche também não tem esses recursos todos, tá? O PRTB é um partido nanico, que inclusive se acontecer essa manobra que o Eduardo Bolsonaro quer promover, pode ser que eles acabem elegendo, sei lá, 15, 20 deputados, mas eu não sei se elegeriam 40, 50, 60, como o Eduardo Bolsonaro está dando a entender. O grande ponto também que a gente precisa lembrar é que o quê? Na política, meu amigo, as coisas mudam o tempo inteiro. E tem vários parlamentares que se vendiam como bolsonaristas mais radicalizados, que estão buscando mais moderação no discurso, que estão buscando outras afirmações para poder se manterem no cargo. E eu acho que esse grito do Eduardo Bolsonaro é mais um desespero, porque sabe que a vida dele não é só a carreira política, tá, gente? A vida dele acabou. A vida dele acabou. Ele não volta mais pro Brasil, a não ser que queira ser preso, tá? E a carreira política dele tá um fio de acabar. Se não for cassado pelo Conselho de Ética da Câmara, vai perder o mandato pela quantidade de faltas que ele terá. E com isso, fica fora da política, fica esquecido ali. O pai está condenado, vai ser preso, né? Tá em prisão domiciliar, mas eu acredito que deve ir para o regime fechado, pelo menos por um período. Os planos do Carlos Bolsonaro para ser senador pelo estado de Santa Catarina não tá indo como eles querem. E o candidato que eles queriam que fosse o sucessor do pai, que supostamente poderia ser o Tarcísio, parece que não será nem Tarcísio e nem ninguém que eles queiram, mas sim alguém que o mercado e o Centrão devam escolher. Então, isso aqui para mim seria o último desespero de um homem. É o que o Eduardo Bolsonaro tem feito aqui.
Mas eu queria que você comentasse aqui embaixo, o que é que você acha de tudo isso? Pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, pedir para que você se inscreva aqui no canal da Revista Fórum se você ainda não é inscrito, e pedir para você também passar a me acompanhar nas minhas redes sociais, né, Carlitos Neto no Instagram, e também me seguir aqui no YouTube no canal O Historiador. Deixa aqui sua opinião, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau!